Olá, o meu nome é Robert Gutierrez e estamos voltando hoje para conversar sobre desgaste emocional, sabe? Aquele desgaste emocional que a gente sente conosco e aquele que a gente causa nos outros. E eu vou pegar um pouco do foco desse desgaste mais pro lado daquelas pessoas que tentam agradar todo mundo ou, como eu posso dizer, tentam controlar as situações, porque é o meu caso. É uma coisa que tem sido a razão do meu desgaste e, tipo, foi algo que eu descobri recentemente com a terapia, com as coisas que eu ando descobrindo sobre mim, que essa minha necessidade de controlar as coisas me gera um desgaste muito grande, porque eu me empenho muito, eu me esforço muito para ter o resultado que eu quero, entende? E num relacionamento isso não vale a pena. Não vale a pena. Porque numa relação, né, em algo que se dá e que se tem de volta, o que é mais gostoso é você ter o desejo da pessoa estar ali contigo, não em algo que você tá vigilante, que você se sente instável caso você não tenha, sabe? É algo que é pra simplesmente ter, entende? Não é pra ser uma cobrança, uma troca, uma negociação. Então, tentando tirar esse peso dos meus ombros que eu tenho refletido bastante sobre as coisas. Mas antes de continuar, eu tenho que colocar um pouquinho de história, um pouquinho de background para vocês entenderem que eu não cheguei nesse ponto que eu cheguei assim do nada, sabe? Foi tipo me descobri uma pessoa que gosta de agradar os outros porque quero ser assim, sabe? Nunca foi uma questão de escolha. Eu digo que eu tive duas figuras maternas, femininas, muito fortes na minha vida, que foram a minha avó e a minha mãe. Nisso, essas figuras femininas, elas eram o tipo de pessoas que se davam muito para os outros, sabe? A minha mãe era literalmente a figura da pessoa que vive para agradar os outros. Muitas vezes, quando eu perguntava as coisas que ela gostava, as coisas sobre ela não sabia, mas ela sabia os outros. Ela sabia priorizar os outros. Ela sabia atender à vontade dos outros, sabia servir. Mas enquanto a ela mesma, ela não sabia. Então, foi tipo a minha primeira figura em como me relacionar, como amar, como existir. Era uma mulher assim. E não bastasse isso acontecer uma vez, foram duas. Porque a minha avó era ainda mais amorosa dessa forma. A minha avó, ela chegava a ser a personalização daquele amor do tipo ágape, sabe? Quando eles falam tipos de amor. A minha avó era o ágape. Era amar o outro antes de si mesmo. E, tipo, assim, só pra vocês terem um pouquinho de noção de quem era a minha avó, que não gostava que chamasse de avó, era mãe. Era mãe. Não podia chamar de avó, não. Mãe. Essa pessoa que foi a minha outra mãe, sem ser a minha mãe, né? A mãe duas vezes. Ela faliu uma mercearia do meu avô. Você sabe como que ela faliu o meu avô? Ela basicamente ficava com dó das pessoas da cidade que tinham poucas condições e ela doava os produtos. Então o meu avô estava trabalhando no trecho, estava longe e ela dava todos os produtos de mercado para que as pessoas não passassem fome. Tipo, essa era a pessoa da minha avó. E tipo, assim, a minha mãe, eu vi um desenvolvimento dela, a maturidade dela, ela mudou muito a personalidade dela e foi mantendo alguns traços, entendeu?
Então, com a minha mãe eu vi essa evolução, porque quando ela me teve, ela era bem jovem. Com a minha avó, não. A minha avó, a vida toda, ela foi assim. Desde quando eu conheci ela, era uma pessoa extremamente amorosa. Até os últimos dias de vida dela, ela foi uma pessoa extremamente amorosa. Então, eu pego e penso, as duas referências de amor na minha vida foram mulheres que abriam mão de si para amar os outros. Era esse tipo de amor que eu tive como referência. Então eu paro para pensar assim, não deveria ser essa minha razão de desgaste, essa minha razão de sofrimento, um amor que eu dou aos outros sem esperar algo de volta, sendo que o meu modelo de amar inicial foi esse. E o que acontece é que não foi bem assim. Não foi. Porque no meu desenvolvimento, né, como uma criança, como um adolescente que não conhece o mundo e vê a forma que essas figuras tão importantes para mim se davam aos outros, isso criava um certo ressentimento, porque da mesma forma que elas se doavam, havia uma negação, porque havia uma criança ali que não entendia completamente a situação, o peso, a necessidade das coisas. Então, tô esquecendo de colocar o Russi aqui. Então, aí daí por muito tempo, não em relação à minha avó, mas a minha mãe, eu senti um abandono, sabe? Uma falta de uma presença ali, porque ela tinha uma disposição de cuidar muito do outro. E o outro geralmente eram meus primos, eram as pessoas que são muito gratas à ajuda delas, tá, gente? Minha mãe foi uma pessoa muito foda, muito fodona, né? Mas nas coisas boas que ela fazia, abria espaço para uma falta da minha criança ali. Então eu que queria aquela atenção, aquele amor, acabava não recebendo, por mais que eu tinha o suficiente para não morrer. Tô como eu tô hoje, graças ao cuidado e amor dos meus pais. Mas nessa falta, isso foi me gerando algumas cicatrizes que foi mudando a minha personalidade para uma coisa um pouquinho mais controladora. Então eu tenho até hoje essa coisa de se doar, de tentar agradar o máximo que eu posso, mas tem uma pontinha de eu quero que o meu investimento volte para mim, entendeu? Tem uma pontinha do que eu quero que isso valha a pena, eu quero ter segurança nessa relação, porque no meu modelo original não tinha. Assim que surgia alguma coisa assim que me deixava desconfortável, eu era deixado de lado e a atenção voltava àquele que necessitava mais. Eu, sendo o filho mais velho, mais independente, mais competente, se vira, ele tá bem, ele é forte, ele dá conta. Mas ele ainda era uma criança, era um adolescente que não sabia lidar com o mundo. Então eu tinha uma interpretação fragilizada da situação. Tipo, tudo me deixava num desamparo. E esse desamparo que eu entendia foi formando cicatrizes em mim que foram silenciadas. Porque, né, eu tinha que manter a posição do filho mais velho. Eu tinha que assumir as minhas responsabilidades ali onde os meus pais não conseguiam arcar com todas as deles. E, sinceramente, gente, a responsabilidade de adulto com filho é. Você sabe, é difícil. Não é moleza. A gente ter alguém ali pra contar, mesmo que seja contra a vontade dessa pessoa, é ótimo. É ótimo. É ótimo. Já alivia muito da carga, sabe? Então, se você considerar tudo, torna a situação compreensível, mas é tipo, quantos anos levaram para me levar a esse entendimento que eu tenho hoje, sabe? Não foi um processo que daquela época eu compreendi. Eu sei que no no auge de quando tudo começou a explodir, quando as responsabilidades começaram a subir para cima de mim, eu fugi.
Eu fugi, foi realmente a minha reação. Eu tinha uma outra tia e um primo que eu tinha uma amizade muito próxima e eu comecei a fui frequentar a casa dela. Mais vezes, mais vezes, mais vezes. Eu até brinco falando que hoje em dia eu tenho 3 mães, porque essa tia foi a pessoa que me acolheu nessa época de maior necessidade por causa disso, sabe? Foi uma época que eu consegui fugir de lidar com aquela situação da forma que ela estava se escalando. Tipo, eu não tinha mais que lidar com o abandono. Eu tinha um lugar onde eu poderia ser um pouquinho mais eu mesmo, sem ser atropelado, invadido, ter meu espaço completamente esmagado por um peso e uma culpa que não era minha. Era de outros adultos faltantes que não assumiram a responsabilidade de ter trazido tantas pessoas para o mundo, não conseguiram arcar com isso e abriram mão. E assim, gente, eu não julgo, eu sinto a consequência disso, mas a gente entende, sabe? A gente entende. Porque envolve muitas coisas, é uma questão muito complexa e a gente sabe que uma pessoa sozinha não dá conta de tudo. Ela precisa de ajuda. Uma pessoa sozinha nunca dá conta de tudo. Então a gente sempre precisa de ajuda. Mas voltando nisso, eu fugi porque era a forma como eu sabia lidar com as coisas. Tipo, um dos meus poucos privilégios na minha vida, gente, é que eu tive videogame desde bem novinho. Então eu tinha esse hábito de, tipo, quando a realidade estava forte demais, eu fugia, eu escapava para um outro mundo, outro universo, alguma coisa que eu conseguisse lidar, um problema que eu conseguisse dar conta. E quando esse problema dominou a minha casa, eu me retirei dela e comecei a experienciar uma vida de uma outra forma. Foi a época que eu deixei de ser uma criança tímida por causa que eu fui forçado a conviver com mais gente, mais pessoas de fora do meu núcleo familiar naquela época. Só que durante a adolescência, fugindo das coisas que eu sentia, fugindo das coisas que aconteceram comigo, eu acabei apenas me tornando um adulto que não confrontou as dores iniciais da vida dele, sabe? Eu fui esse tipo de adulto que, felizmente, eu tive essa ferramenta que me ajudou a sobreviver àquele sofrimento, porque, vamos lá, gente, era uma época que eu estava deprimido do nível que a minha ideação era um risco para mim. Tipo, foi um risco para mim durante todos os meus 20 anos até os 28. Foi um risco. Então, eu reconheço que essa fuga foi o que me permitiu estar aqui hoje, mas isso me deixou aqui com feridas abertas que não foram tratadas, e essas feridas abertas recentemente me revelaram o pior do meu lado controlador, que foi trazer aquelas dores de volta, aquelas inseguranças de volta pra cima de outros relacionamentos novos na minha vida, sabe? Tudo isso voltou, gente. Tudo isso que surgiu naquela época, há tanto tempo atrás, voltou. Voltou assombrando minhas novas relações. Tipo, cara, foi. E tá sendo uma merda lidar com isso, mas é minha responsabilidade. Porque por mais que eu possa dizer pelo que eu passei, eu possa te contar isso que está acontecendo comigo, não é justo eu impor isso sobre outras pessoas. Não é justo eu transferir a minha dor, a minha mágoa para cima de outras pessoas. E tudo isso gera o que eu falei: desgaste. Desgaste emocional, desgaste na relação, desgaste, sabe, em tudo, em tudo, em tudo. Porque eu ando percebendo que o que a gente causa no outro volta pra gente. Volta pra gente. Não é uma coisa que eu tô falando de karma, sabe? É uma coisa que, quando você compreende a tua emoção, tu compreende o grau da dor que você causa, tu percebe que você seria igual, né? Isso
pode ser um exercício de empatia, né? Porque você entende que aquilo que doeu no outro, em você também doeria. Que seria uma dor insuportável, sabe? E pensar sobre isso é uma coisa que tá me fazendo crescer, só que o caminho não tá sendo, sabe? O caminho não está sendo fácil, gente. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida quanto eu tô chorando esse ano, refletindo sobre todas essas dores que estiveram ali, sabe? Mas elas estavam embaixo do tapete, estavam escondidas na areia, elas não vieram à superfície, não estão tocando a superfície em outras fases da minha vida como estão agora, sabe? Não estiveram. Então, cara, se permitir sentir essas coisas, trazer de volta essas coisas é uma loucura. Uma loucura. Eu até brinco com a minha família quando eu falo sobre isso, né? Que existe uma versão de mim que era a versão que tava só apenas sobrevivendo a vida e a versão minha que é esse insano, cara. Insano. Insano. Tipo, eu realmente poderia lidar com as coisas da forma como que a minha terapeuta me recomenda, que é, tipo, evitar aquilo que é gatilho mesmo pra mim, mas eu não quero evitar. Eu não quero fugir. E ela gosta disso, eu sei que ela gosta. Também que eu não tô negando as coisas que me causam dor. Então, tipo, não tá sendo uma experiência fácil, não tá sendo agradável. Eu tô pagando um preço muito caro, tipo, não só economicamente, porque tem muitas coisas que eu tô falhando por causa dos meus níveis de ansiedade, mas assim, emocionalmente, gente, eu nunca tive com taquicardia por tanto tempo na minha vida durante vários dias seguidos. Às vezes eu me pergunto, será que eu tô infartando? Mas eu fiz um eletro recentemente, tá tudo bem, tá? No, sem, sem infartos. É só a ansiedade mesmo que tá em graus muito altos. Mas eu vejo que à medida que eu vou fazendo esse tipo de reflexões sobre mim, que eu vou me dando oportunidade de me conhecer, eu recebo em troca um alívio muito grande do autoconhecimento, cara. É esquisito essas palavras. Eu não tô acostumado a me abrir tanto, mas de me conhecer e admitir certas coisas sobre mim que são desagradáveis. Eu odeio o fato de eu ser controlador, tipo, eu percebia sinais, eu sempre percebi sinais, mas o fato de eu querer manter as coisas sob controle, sendo que a vida não é assim, gente. O meu controle é completamente da minha insegurança. É como que eu tenho medo de me relacionar, então eu quero uma coisa segura. Que loucura, não tem segurança, gente. Tipo, eu tô gravando isso aqui do meu quarto, pode acontecer igual o Donnie Darko, cai uma turbina aqui e acabou. E aí? E aí? Acabou. Sabe? E olha que passa avião aqui em cima, né, gente? Eu moro no interior, mas ainda passa algumas rotas de avião por aqui. Então, a chance de cair uma turbina nesse quarto aqui não é zero. Não é. Entende? A vida, a gente, tipo, faz o melhor que pode pra prolongar ela, pra não desperdiçar o tempo que a gente tem aqui, mas não é garantido. Tipo, a única garantia que a gente pode ter é quando a gente toma uma decisão e fala, porra, eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo. E, tipo, recentemente é o que eu tô tentando, tipo, explorando novas possibilidades. Eu quero compartilhar os meus conhecimentos, as coisas que eu sei com as pessoas. Então, tipo, eu tô me permitindo viver várias coisas diferentes que o eu de antes não conseguiria. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa importante. Calma, que é para vocês buscarem toda a ajuda que vocês puderem, tá? Toda a ajuda que vocês puderem. Eu, além da terapia, tenho ido atrás de algumas ferramentas, alguns recursos para
aumentar o meu entendimento sobre mim mesmo. Então eu vou mostrar aqui os meus livrinhos de autoajuda. Aqui. Esse aqui foi o primeiro que eu li agora sobre... Ai, caiu o marca-texto. Bell Hooks, Tudo sobre Amor, Novas Perspectivas. Esse foi o primeiro livro que eu li esse ano. Que, tipo, me trouxe uma experiência que eu não tinha, uma perspectiva que eu não tinha sobre relacionamento e que me trouxe muita esperança, só que não é uma coisa que eu encaixo num lado romântico da minha vida no momento, sabe? Tipo, é uma coisa que eu tô me curando por causa do meu último relacionamento. Então, tem certas coisas que eu ainda tô descobrindo, mas eu achei incrível essas novas perspectivas da Rebel Hooks, porque é uma coisa que eu levo pra todo tipo de relacionamento na minha vida. Tipo, a forma como eu lido com os meus amigos, a forma como eu lido no meu trabalho. É muito isso. Só que por que dentro de uma relação íntima eu não consegui? Cara, por quê? É esquisito como a mente funciona. Mas então eu me lembrei do a Rita, num programa que ela fez no podcast da Love a Deusa, ela traz a seguinte fala, né, que referente a um dos programas dela, que ela diz assim, no... Ai, deixa eu lembrar. É no... Tudo na vida é sobre sexo, exceto sexo. Sexo é sobre poder. Poder. E nesse jogo, nessa disputa de poder, uma das coisas que é muito evidente é por que a pornografia é tão viciante. Porque quando você tá naquele meio da pornografia, você controla como o outro goza. Você tem controle, o poder de decidir. E isso é o que torna aquela parte ali tão atrativa. Então, com anos do meu vício em pornografia, isso moldou muito da minha personalidade num relacionamento. Porque a minha primeira exposição e uma exposição prolongada deixa cicatrizes na gente muito profundas. Então, é uma coisa que para você começar a querer mudar, começar a querer desconstruir, primeiro você tem que ter noção de que isso tá te afetando. Em segundo, é saber como lidar, gente. Tipo, quando eu tive noção do que estava acontecendo, a primeira coisa que eu fiz foi prometer que iria mudar. Iria mudar. Só que eu não consegui implementar a mudança assim que me surgiu o desejo de mudar. A mudança tá acontecendo agora e, tipo, eu não preciso estar num relacionamento com outra pessoa para ver os traços da minha mudança. Porque acontece simplesmente quando eu tô navegando, quando eu tô usando feed, quando eu tô explorando qualquer coisa. Tipo, as minhas decisões que me levaram à posição que eu estou agora foi, tipo, primeiro cortar gatilhos. Eu cortei os gatilhos mais fáceis de se evitar. Eu mantive só aquele tipo de rede social onde eu tinha interação com os meus amigos, que eram realmente as redes mais difíceis de cortar, que no caso é Instagram, WhatsApp, só essas onde eu converso com meus amigos. O resto, vai embora. Vai embora. Você não faz falta. Eu não preciso de você ocupando o meu tempo, gastando a minha energia, o meu, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena, amigos. Deixa isso aí para as indústrias. Pra gente que é pessoas normais, a gente tem que focar nossas forças nas coisas importantes, relevantes da vida. E é isso que eu tô dedicando o meu tempo agora, nesse momento. Eu não quero mais desperdiçar com nada disso que não vale a pena, sabe? Mas tá, voltando aos meus livrinhos de autoajuda. Este aqui, da Ana Sui, A gente mira no amor e acerta na solidão. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Esse aqui traz muito essa perspectiva de
independência nossa. Tipo, ao se relacionar, a gente não tá. Como eu posso explicar isso? Não tá agregando. Hum, um lugar que a gente se completa, mas a gente está encontrando algo que vai fazer falta na gente a partir dali, sabe? Tipo, a gente não tá encontrando algo que vai completar o nosso vazio interior. É isso. A gente não vai achar algo que preenche a nós. A gente tá encontrando algo que vai fazer mais falta. Tipo, você, porra, descobriu algo que você gosta e que tá em outra pessoa, em outra vida, e que ela pode decidir sair dela a qualquer instante. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. As pessoas não são obrigadas a continuar na vida uma das outras. Elas ficam o tempo que desejarem, se desejarem pelo tempo que quiserem. E tá tudo bem. E eu fico muito feliz com quem deseja fazer parte da minha vida, mas quem não deseja tá ok. Contanto que não deseje fazer parte da minha vida de uma forma abusiva, que me desrespeite, tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum com isso. E o meu livro que eu tô lendo atualmente é Comunicação Não Violenta, que este daqui, do Marshall B. Rosenberg, ele fala um pouquinho demais comigo, porque como eu comecei no início desse vídeo, eu tenho muitas cicatrizes muito machucadas de uma vida que eu tenho uma reação não muito agradável, não muito doce, não muito gentil. E como eu te falei, eu descobri essa minha personalidade um pouco mais controladora e ela não é algo que eu desejo manter. Eu desejo isto. Eu desejo isso. Eu desejo dar suporte para as pessoas e receber suporte das pessoas de uma forma doce, de uma forma gentil, de uma forma que não seja condenando ou julgando, sabe? É uma coisa que eu quero muito. Então, por isso que eu tô lendo esse livro atualmente. Eu queria ler desde o ano passado, gente. Só que eu não comecei. Eu recebi a indicação de ler Comunicação Não Violenta e Inteligência Emocional. Este daqui. Desde o ano passado. E eram livros que eu queria muito ler. Só que o que aconteceu é que eu não comecei. Tipo, eu tinha tempo, eu tinha possibilidade de começar e eu não comecei. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês aqui, que se tem alguma coisa que vocês estão com vontade de começar a fazer, que vocês acham que vai te fazer bem, faz. Faz, não fica em rede social, não fica perdendo seu tempo com essas coisas que não te agregam. Tenta fazer aquilo que você acha que iria te ajudar a ser a pessoa que você quer ser. Tenta alinhar o teu lugar no mundo com um lugar que você quer ocupar. Entende? E tenta fazer isso agora. Tenta dar o passo que você consegue agora. Tipo, que seja subir um degrau na direção do seu sonho. Que seja sentar nele um pouquinho, descansar para recuperar forças e encarar o outro dia de amanhã que você sabe que você não vai aguentar subir mais, mas esteja no caminho que você quer estar, sabe? Porque quanto mais tempo você tá longe do lugar que tu quer ocupar na vida, é mais tempo que você vai se culpar depois por não estar lá, entende? Entende? Então, tipo, pra mim, que eu desejava ter esse tipo de repertório de uma inteligência emocional, de uma comunicação não violenta, eu queria ter tido isso antes. Mas como eu não busquei isso antes, então, por falta desse repertório, eu acabei agindo de forma automática do que eu estava acostumado. Então, na falta de ferramentas para ser a pessoa que eu quero ser, eu fui a pessoa que eu era. Tipo, entende? Entende? Tipo, como que você não cresceu, como você não experimentou novas coisas na vida, você agiu da forma que você sempre soube agir, sabe? Aquela forma que você sabia. E às vezes é uma forma dolorosa, é uma forma rude, é uma forma mal educada, mas
Dado que a gente não foi uma geração que foi criado com amor, com espaço para esse tipo de coisa, para refletir sobre os nossos sentimentos, é compreensível, mas isso não é uma coisa que, assim, eu vou te deixar a pergunta, é algo que você quer manter? Entende? Você tá tendo noção de que para onde é que isso tá te levando? É esse tipo de lugar que tu quer estar? Eu não. Eu percebi que eu não quero, então é por isso que eu tô me esforçando, sabe? É por isso que eu tô trabalhando tão duro e quebrando a cara horrores, gente. Quebrando a cara horrores. Eu, sinceramente, vou falar com vocês. Não faço ideia do pra onde é que isso vai me levar, mas eu quero tentar, sabe? Eu quero tentar. E se no fim não levar pra onde eu queria, eu sei que eu tentei. Eu tentei ao máximo, eu fiz tudo que eu podia. Então, se eu me arrepender, é me arrepender de não ter começado antes. Poxa, eu acho que é assim que eu me arrependo agora, sabe? É de não ter começado antes. Como que eu queria estar fazendo tudo isso que eu tô fazendo agora bem mais tempo atrás? Tipo, uma coisa que a gente deixa de valorizar é que a gente tem as ferramentas para começar ou consegue improvisar meios de começar. Só que acontece tanta coisa que a gente acaba adiando. E sim, gente, é chato, mas qual é a outra opção que a gente tem? Né? Ou a gente se esforça para ter um pouquinho do que a gente quer ter, ou fica sem mesmo, imaginando como poderia ter sido, gente. E o poderia ter sido, vocês sabem, é um lugar de muito sofrimento. Que o poderia ter sido não é nada. Você entende o que eu quero dizer? O poderia ter sido não é nada. Só tem o que é. O que é o que a gente tem e de resto não tá aqui. Não tá, então a gente tem que se concentrar no que é real, no que a gente pode fazer. Ah, mas então é isso. Eu acho que eu me alonguei um pouquinho demais. Mas obrigado por estarem aqui, tá, gente? A gente se vê logo em breve. Eu voltarei para contar a vocês da minha jornada, que ainda está apenas no começo. Vamos ver onde é que eu estarei aqui pra. Daqui adiante. Desculpa, embolou um pouquinho. Então é isso. Se cuidem. Beijos, amigos. Até mais. Tchau, tchau.